Senhor Jesus, Divino Mestre, é com alegria que nós aqui estamos reunidos novamente, com a tua permissão, sob o teu amparo, com a supervisão dos nossos amigos da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, nossos mentores, para buscar aquele entendimento fraterno em torno dos temas da codificação. Hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 5, Bem-aventurados os aflitos, nós possamos contar com assistência, amparo, orientação dos mentores amigos, para que nós realizemos o melhor a nosso alcance. Os nossos estudos também possam ser compartilhados na nossa fraternidade, para que os companheiros que lá estagiam possam enriquecer o nosso trabalho, possam participar, contribuindo com as suas vibrações amistosas em direção a nós. Agradecemos, Senhor Jesus, uma vez mais, que as tuas bênçãos de paz e compaixão nos envolvam hoje e sempre. Compartilhar a tela do texto de hoje. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 5. Vamos lá. Nós estamos no tema Causas Atuais das Aflições. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas, incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então aqui nós temos Allan Kardec ainda tratando do assunto das causas atuais das aflições, dizendo aqui que a lei humana não abrange todas as faltas, só aquelas faltas que prejudicam, que atingem trazem prejuízo para a sociedade. Dentro daquela busca de proteger o fraco
quanto forte. Para isso que existem as leis. Mas temos determinadas faltas morais que a lei humana não atinge. Por enquanto. No futuro, talvez teremos aí leis que vão, determinadas sanções que vão alcançar as falhas morais, que são aquelas falhas que decorrem do descumprimento dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos são bem abrangentes. Eles, como nós aprendemos na questão 648 do Livro dos Espíritos, eles abrangem, ó, Kardec falando dos 10 mandamentos, na questão 648 do Livro dos Espíritos, diz assim, os Espíritos dizem assim, ó, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Então, elas são leis que, se nós praticássemos os 10 mandamentos, praticando os 10 mandamentos, nenhum de nós precisa se preocupar com a legislação humana, porque a legislação humana não vai nos perseguir. Porque ali se encontram no Decálogo todas as abrangência moral ampla. Enquanto nós não conseguimos, e vamos evoluindo lentamente, as leis humanas também vão cada vez mais abrangendo mais situações e evoluindo junto com a sociedade. Hoje nós já temos leis, por exemplo, que protegem a fauna, a flora, os animais domésticos, coisas que eram impensáveis há algumas décadas atrás. Isso representa progresso moral que vai se instaurando pouco a pouco. Temos aí já preocupação com a natureza, com a fauna, com a flora, e dos espíritos mais avançados, moralmente falando, e aqueles que estão nos degraus mais anteriores aí nas faixas da humanidade, eles vão sendo convidados também a melhorar-se, a ampliar aí o foco do cuidado. Agora, com relação... tem um ponto aqui para o qual devemos atentar. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Então nós aprendemos, por exemplo, estudando o céu e o inferno, que todas as imperfeições no Código Penal da vida futura, que as imperfeições por si só já representam punição pelo desconforto que elas trazem. Então, alimentando as imperfeições, nós vamos sentir desconfortos no campo interior. E por que nós desenvolvemos imperfeições? Exatamente por causa do descumprimento dos 10 mandamentos. O descumprimento dos 10 mandamentos implica em não praticarmos virtudes, consequentemente, desenvolvemos as imperfeições e as aumentamos. E elas acarretam desconforto interior. São cargas turbilhões de força que exercem um desconforto. Assim como as virtudes
representam um turbilhão de força positivo, que vão trazer bem-estar no seu conjunto, felicidade, as imperfeições fazem o contrário. E, alimentando essas imperfeições, nós vamos ampliando as infrações e vamos acarretando cada vez mais forçosas e inevitáveis consequências que podem culminar nas expiações. Sabemos que Deus não apressa a expiação, sabe esperar. Se nós não nos corrigirmos a tempo pelo arrependimento, pela retificação dos caminhos, arrependei-vos, endireitai as veredas. Já nos chamava a atenção João Batista. Então, não basta o arrependimento, é preciso endireitar as veredas. As veredas representam caminhos, e caminhos são pensamentos. Pensamentos representam caminhos que nós vamos seguir, proposições. Então é preciso endireitar as veredas. Porque cada imperfeição propõe um determinado pensamento. Vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo... Nós vamos estudar isso mais à frente. É o capítulo 8, o item 7, que todas as imperfeições, todo pensamento mal resulta de uma imperfeição da alma. Então, toda imperfeição, toda paixão desordenada, ela propõe um pensamento, propõe uma ideia. Seguindo essa ideia, nós vamos ampliar a complicação, vamos confirmar aquela complicação, praticar aquela complicação, que por enquanto é um desejo que propôs uma ideia, mas aí nós podemos, usando o livre-arbítrio, o discernimento, o bom senso, definir essa ideia não é adequada pelos movimentos da vigilância. Então nós já cortamos aquela vereda. Perceberam? Então esse é o ponto. Endireitar os caminhos. Endireitai as veredas, João Batista vai dizer assim: arrependei-vos, endireitai as veredas, preparai o caminho. Porque existe um caminho legítimo. Um caminho que a felicidade conduz, aquele estado de espírito que vai ser preventivo desse movimento aqui, ó. Não vamos cometer infrações, não haverá a punição e o desconforto, talvez a expiação, se nós mantivermos a cristalização, certo? Então existe um único caminho, que é o caminho por excelência. Jesus definiu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus define-se como o caminho? Por que ele define que a sua proposta é o caminho? Porque a proposta de Jesus sua filosofia de vida é o cumprimento da lei de Deus, que é o único caminho, o caminho por excelência. Amar a Deus sobre todas as coisas, a reverência para com o universo, o respeito para com a natureza, o respeito para com a obra,
universal é o amar a Deus, o cuidado para com a natureza, o cuidado para com os seres humanos. E o cuidado para com os seres humanos, ele vai decorrer das 7 proposições negativas ou coercitivas dos impulsos que seguem a essa primeira. Não matar, não roubar, não cobiçar, não adulterar, não dizer falso testemunho contra o seu próximo. Então, são diretrizes para os impulsos equivocados, os impulsos maus. Então, esse é o caminho. Então, podemos aí avançar um pouco mais aí, trazendo o Livro dos Espíritos, questão 1009. Qual é o caminho? O caminho numa linguagem diferente, proposta por Paulo, na dissertação que ele traz aqui na questão 1009, que vamos colocar assim, é como se nós estivéssemos aqui fazendo um enunciado perfeito que substitui os 10 mandamentos. Vai dizer assim, ó, substitui não é que retira os 10 mandamentos. Que nós podemos utilizar esse enunciado, porque analisando, detalhando esse enunciado, nós vamos nos deparar com os 10 mandamentos na base. Então, qual é o enunciado? Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Então, amar a Deus representa esse movimento, gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Então, se nós quisermos falar para aqueles que não acreditam, não levam a religião em consideração, nem a ideia de Deus e muito menos o decálogo, podemos dizer para ele, olha, se você cultuar, praticar a justiça, o amor e a ciência, você estará fazendo esse movimento religioso que é definido no decálogo. Para atingir 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Porque se nós não observamos na vida a justiça, o amor e a ciência, naturalmente nós vamos observar ou deixar crescer no coração o movimento contrário: a ignorância, o ódio e a injustiça. Certo? Então, falando aí de punição, por exemplo, mais à frente, falando de punição, ele vai dizer assim: quem é, com efeito, o culpado? Esse aqui que está aqui descrito por Kardec, nesse texto. Quem é, com efeito, o culpado é aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, está vendo o falso movimento da alma? Daí, vamos entender perfeitamente a proposição de João Batista. Arrependei-vos, endireitai as veredas, preparai o caminho. É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem. Então, observar a justiça, o amor e a ciência significa cultuar o belo e o bem. Aí nós, que somos religiosos, acrescentamos: idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, se nós queremos tornar a nossa trajetória, o caminho inequívoco, inconfundível,
vamos observar Jesus, seus exemplos, modelo e guia. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento. Uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo de sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. Então, essa deformidade, ela é, no nosso coração, a imperfeição. A imperfeição é a deformidade. Por quê? Por que é deformidade? Porque a imperfeição é o abuso de que se acresceu à vontade sobre os instintos naturais, que não são substancialmente maus, são bons por natureza. Então, quando há o abuso, nós vamos desenvolver o amor exacerbado pelo que gostamos de fazer, a chamada paixão. Aí nós vamos aprofundar o desvio, consequentemente, consequências forçosas e inevitáveis que podem desaguar nas expiações mais dolorosas. Então, esse castigo, essa punição que trata Kardec aqui, por exemplo, e o punição, ela não é imposta de fora para dentro, pelo tribunal divino. Não. Essa punição é inerente à imperfeição, é de dentro para fora. Esse é o ponto que nós precisamos entender. Porque não temos aí um movimento místico, não existe aí um misticismo, um tribunal, anjos que vão punir, demônios que vão punir, anjos que vão beneficiar. Não, o movimento é todo baseado no interior. No interior. E de fora para dentro vem a misericórdia ou o escândalo, conforme a nossa necessidade. Jesus e os espíritos superiores administram, controlam, protegem determinados. Quando o elemento se arrepende e quer iniciar uma nova trajetória, então a proteção se faz mais firme para que ele possa respirar das influências nefastas, negativas, então firmar-se naquele bom caminho. Porque não existe privilégio, não existe proteção indevida, assim como não existe punição de fora para dentro. Por mais que os espíritos manifestem na reunião mediúnica e digam que vão punir, que vão perseguir, que vão isso, que vão aquilo, isso é uma bravata. Eles não têm esse poder. Eles atuam na medida do que a lei permite. Qual lei? A lei que nós estamos mantendo. Essa é a lei que permite. Os espíritos superiores observam e atuam quando há indício de virtude, quando há arrependimento. A ideia está clara, amigo? Alguém quer trazer algum comentário? Porque nós precisamos desmistificar o processo. Desmistificar. E desmitificar também. Diga lá, Fernando. Você está dizendo a respeito de punição, né? Existem punições, inclusive individuais, que ele está dizendo aqui, incide especialmente sobre os que trazem prejuízo à sociedade e não sobre os que prejudicam os que a cometeram. Mas que está dizendo também que os que a cometeram têm as faltas que não prejudicam a sociedade,
É como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me Ah, convém. Quando às vezes a pessoa envereda para o lado do vício. Eu tenho um amigo, por exemplo, ainda bem que ele reconhece, ele hoje ele tem no corpo dele funcionando apenas um terço dos pulmões dele, né? Porque ele durante muito tempo ele fumou. Mas ele, depois que parou de fumar, não sei por qual motivo, né? Ele se viu acometido de uma efizema pulmonar. Quer dizer, ele mesmo está se punindo uma falta que ele cometeu contra ele mesmo. Assim nós temos também que os vícios, né? Os vícios, por exemplo, do álcool, da gula. Quer dizer, quantas vezes as pessoas mesmo pagam pelo vício que cometeu? essa é a punição natural, natural da lei natural. Quer dizer, diretamente a família ou o terceiro são prejudicados. São indiretamente que a pessoa adoece e vai dar trabalho para os seus familiares, né? E para a sociedade. Exato. Mas ele mesmo é punido pelo aquilo que cometeu, né? Exatamente. A punição é toda natural. É toda natural. Toda natural. Então, a lei humana, ela é coadjuvante do processo de aperfeiçoamento dos espíritos. Por isso é que é importante respeitar a lei humana. A Constituição, a lei humana, tudo isso é importante respeitarmos. Porque não desrespeitar a lei humana, a Constituição, significa rebeldia da nossa parte. Jesus não deu esse exemplo de desrespeito às leis humanas quando aqui esteve. E no tempo em que ele viveu entre nós, as leis eram muito mais duras. Mas ele não critica as leis humanas, não critica os governantes, não critica os legisladores. Ele faz o bem e ama o próximo, que isso por si só vai ajudar os legisladores. Os legisladores terão menos problemas com aqueles que amam o próximo, que acatam os 10 mandamentos, que respeitam as leis. Ah, mas as leis são imperfeitas? Porque nós somos imperfeitos. Vamos ter paciência, vamos ter serenidade, que com o tempo as leis vão melhorando. O sistema não é da mudança pela violência, pela ruptura institucional, pela ruptura com as autoridades. Isso não é papel do espírita. O papel do espírita é o papel da ordem do progresso, que é o que nós aqui vamos aprendendo. E a nossa ordem decorre dos 10 mandamentos e dos exemplos de Jesus. Não é isso? Para mudar as leis, nós temos o sistema eleitoral, vamos eleger vereadores, vamos eleger deputados, vamos eleger senadores, e vamos propor mudanças na lei. Esse é o movimento. Então, as leis, a Constituição, representam o avanço da sociedade. Isso é um ponto importante para nós trazermos aqui na nossa sala modesta de estudo, porque, infelizmente, nós temos visto um, um movimento de distorção aí das coisas, de maneira lamentável. Maneira lamentável. Então, com relação ao mal que só prejudica a pessoa, nós aprendemos do Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos estudar mais à frente, no capítulo 10, nos itens 20 e 21. Quando nós vemos a pessoa praticando o mal que prejudique somente a si mesmo, nós vamos deixá-la seguir o seu caminho, fazer as nossas orações por ela. Mas quando o mal daquela pessoa prejudica terceiros, nós vamos pensar no bem-estar da maioria. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é nosso dever acionar as autoridades competentes. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 20
e 21. Tá certo? Para que o nosso estudo aqui fique completo. Não fiquemos aqui nas meias verdades que dão margem a interpretações ao gosto do freguês. Porque também acontece isso aí no nosso movimento aí dos espíritas, infelizmente. Interpretações ao gosto do freguês para adaptar a essa ou aquela ideologia humana. O nosso compromisso aqui não é com ideologias humanas. Nosso compromisso é com a doutrina espírita. Nosso compromisso é com observar a justiça, o amor e a ciência. Combater em nós a ignorância, o ódio e a injustiça. E esse é o nosso compromisso. Aqueles que seguem ideias equivocadas aqui ou acolá, seguem os falsos profetas, e pregam o evangelho, mas exemplificam o ódio e os movimentos destruidores, depois eles vão responder por suas ações aí, no futuro. O nosso papel aqui não é esse. O nosso papel aqui é comentar exaustivamente a doutrina espírita. E a doutrina espírita, por excelência, até onde eu sei, se encontra nos 5 livros da codificação. Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênesis e o Céu e o Inferno. Revista Espírita também? Sim, mas na Revista Espírita tem algumas coisas que contradizem a codificação. Um exemplo é o texto de Kardec sobre a frenologia e a raça negra. Está lá na Revista Espírita. Que é um texto, a frenologia era uma ciência da época, do século XIX, do tempo de Kardec, baseada numa determinada teoria de uma certa supremacia racial que não tem respaldo na doutrina espírita. Então, mesmo a Revista Espírita, e tem muita coisa boa, porque Kardec utilizou a Revista Espírita como laboratório e depois foi publicando os livros, mas nem tudo lá pode ser adotado como espiritismo, porque tem coisas, ideias que são contrárias, flagrantemente contrárias. E é inclusive é esse texto de Kardec, que ele fala da frenologia, que os que acusam Kardec de racista se apegam. Hoje mesmo uma pessoa me enviou minha irmã me enviou aqui a postagem de alguém, né, falando exatamente disso, citando esse texto de Kardec e dizendo que Kardec era racista. Peguei, o que eu fiz? Eu falei para ela que essa era a frenologia, era uma ideia, uma ciência vigente naquele tempo, mas que a doutrina espírita não endossa, os espíritos não endossaram. Aqui no livro A Gênese, por exemplo, capítulo 18, item 21, Kardec escreveu, como sinais dos tempos: enfraquecem-se os preconceitos de raça, os povos entram a considerar-se membros de uma grande família. Estão vendo? Então Kardec não era racista. Publicou um texto lá na Revista Espírita, com base nas ideias da frenologia, mas depois Kardec não endossou mais esse tipo de pensamento. Então o espiritismo, propriamente dito, puro, a doutrina dos espíritos, está aqui, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, e nós estamos buscando tratar aqui de uma forma não religiosa, de uma forma não mística,
entendendo que o fenômeno é todo natural. Todo natural. Para quê? Para que a gente paute a nossa existência por bons hábitos, boas práticas. Porque assim nós naturalmente estaremos seguindo o caminho correto. E, se for possível, vamos incluir nesse nosso caminho, na nossa filosofia de vida, que é o caminho, a ideia de Deus, a imortalidade, a reencarnação, que são leis da natureza. São leis da natureza, que a ciência humana ainda não descobriu, vai descobrir um dia. Então, na prática, nós espíritas estudamos um conhecimento de vanguarda. De vanguarda. Então é por isso que nós temos que ter muita vigilância, muito cuidado, para não embarcarmos aí nas ideologias complexas. Ideologias complexas que têm permeado aí a sociedade, gerado ódio, gerado separatismos, preconceitos, acepção de pessoas, tudo isso é contrário ao Espiritismo e contrário ao caminho proposto por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o caminho? As minhas ações e meus exemplos apontam o caminho a seguir. Então, observando os meus exemplos, as minhas ações, as minhas palavras, vocês podem deduzir da minha filosofia de vida, que é o meu caminho. Que aí é o trabalho da inteligência, da identificação entre o bem e o mal, identificar o verdadeiro do falso, o falso profeta do verdadeiro profeta. É nesse sentido. Então, pergunta aí se mais alguém quer comentar. Então, a própria dor, o próprio desconforto que decorre do pecado. O pecado aqui como uma ação contrária às leis divinas. O pecado aqui como ações que decorrem das propostas que as imperfeições trazem. Então chama-se pecado, que é o erro, que é o desvio, certo? Trazem o desconforto, trazem a dificuldade. E esse desconforto, essa dificuldade, a dor, visa combater isso aqui, ó, a impunidade. É lamentável que haja impunidade na sociedade humana, porque somos imperfeitos, as leis ainda são imperfeitas e possuem inúmeras brechas que são aproveitadas pelos sagazes, pelos que têm mais recursos, e se consegue aí uma certa impunidade. Mas, perante a lei de Deus, a impunidade é impossível porque aquele que engana aqui na existência física está alimentando as suas imperfeições, está alimentando as suas paixões, que acarretarão consequências futuras, tanto na vida espiritual quanto nas reencarnações subsequentes. Tá claro? Muito bem. Mas mesmo para esses que se conduziram mal na existência, praticaram todas as ignomínias, não amaram o próximo, não respeitaram a vida, o universo, para eles nada está perdido, porque eles terão oportunidade de uma nova existência, de fazerem o progresso que não conseguiram fazer na existência atual. Mas é preferível que nós nos esforcemos agora
E não deixemos passar a oportunidade. Não deixemos chegar o inverno, quando aí a situação já será aqui, ó, o inverno. Lembram-se que Jesus diz: cuide para que a vossa fuga não se dê no inverno. A fuga do quê? Fuga desses problemas, das imperfeições, dos vícios, dos maus hábitos. Não pode se dar no inverno da existência, na velhice, porque aí já não dá mais tempo para fuga. Aí só teremos o tempo para as meditações amargas, arrependimentos tardios, consequentemente, essas constatações aqui, ó. Mas os amigos que se encontram porventura, que vão nos escutar aí de futuro, que se encontrem nesse estágio da vida, calma e paciência. Por quê? Porque todos teremos uma nova oportunidade. São inúmeras as oportunidades de aperfeiçoamento. As encarnações são ilimitadas. Quem quer falar? Eu lembrei do Públio Lentulus, na sua desencarnação no livro Há 2000 Anos, em que ele percebe tudo isso, né? Mas já estava cego, né? Não tinha mais condições de fazer nada, perdeu toda seu... Mas já estava com uma proposta de mudança, né? E aí, como a gente sabe que ele é uma encarnação do Espírito Emmanuel, a gente percebe, então, aí o processo que ele começa a trabalhar logo na encarnação seguinte, né? Como um escravo, Nestório, Exato. já refazendo seu progresso espiritual, né? Exato. Porque se naquela existência tivesse ouvido o chamado de Jesus, talvez ele não tivesse sido tão rigoroso com aquele menino que jogou a pedra. Lembra-se, o filho do André de Gioras? O filho dele não teria sido raptado. Diversas consequências não teriam ocorrido naquela existência. Então, uma perfeição, ela alimentada, ela não combatida, ela pode alimentar, acarretar diversos problemas para nós. Júlio, só um gancho aí no que o Luiz falou, é que o povo Lentulus, né? Ele tem um ensinamento muito profundo, porque, primeiro, ele não teria ficado cego, quer dizer, consequências do orgulho que ele deveria ter perdoado aquele rapazinho de imediato. Ao invés de perdoar de imediato, ele procurou combater o mal através da prática da vingança, né? Puniu o rapaz. E com isso, mais tarde, ele foi, como você falou, teve o filho raptado, ficou cego pela mão do próprio filho, por causa do orgulho de não perdoar de imediato. Exatamente. Então, por isso que é importante esse movimento de nós acreditarmos no bem, acreditarmos no amor, acreditarmos na justiça, acreditarmos na ciência e pautarmos a nossa vida por esses princípios aí que o Espiritismo também comunica para nós. Podemos avançar? Alguém quer fazer mais comentários aí? Vamos avançar. Causas anteriores das aflições. Deixa eu ver aqui. O texto aqui é longo. Vamos lá. Mas, se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade.
Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer sem compensação tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos, e que os põe à mercê da comiseração pública. Porque, pois, se eles estão desgraçados enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros tão favorecidos de todos os modos, quer dizer, enfim, que dizer, enfim, dessas criaturas que morrem em tenra idade, da vida só conheceram os sofrimentos? Problemas são esses que nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma, ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo, abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. O texto é muito claro. Quem gostaria de começar comentando aí? Para inverter um pouco a ordem aqui, geralmente eu comento. Vou agora propor aí para vocês aí alguém comentar, iniciar os comentários. Quem gostaria de iniciar os comentários aí? Só acrescentar essas causas do passado, né? É que quando muitas vezes nós vemos uma pessoa que, à primeira vista, é uma pessoa tranquila, uma pessoa boníssima, e depois, vamos dizer assim, no outono da vida é acometido, às vezes, de algum problema e sofre, mas sofre muito. Quer dizer, nessa vida, ele era uma pessoa muito boa e veio, sem que ninguém saiba como, um sofrimento que, à primeira vista, é imerecido. Aí vem aquela máxima popular, que eu gosto muito, né? Que diz: paga o justo pelo pecador. Ele hoje é uma pessoa justa,
mas ele está pagando pelo pecador que ele foi no passado. Quer dizer, paga o justo pelo pecador. Perfeito. Então é um movimento um movimento que visa ali, talvez o próprio Espírito pediu, como uma libertação de algo mais grave. Então são vários os motivos, vários. Por exemplo, pode ser também um certo. Ele é uma pessoa boa, mas pode ter havido um certo endurecimento anteriormente que gerou aquela necessidade. Ele pode ter pedido também em função de acelerar o seu progresso. Também pode. Então, são várias. Então, a doutrina espírita ela é extremamente consoladora. Agora, para quem não acredita em nada e não se abre a esse raciocínio, a crença, não é? A crença em Deus e na imortalidade, então a vida se torna um fardo muito difícil de suportar. Então não há outra alternativa para essas pessoas do que se entregar à busca de todos os prazeres possíveis para minorar o sofrimento. Por quê? Para eles que assim pensam vão desaparecer no nada, então para que eu vou me privar de determinadas coisas? Então a doutrina espírita ela nos auxilia sobremaneira nessa questão da busca por uma ética mais profunda, evitando aí causas posteriores. Se nós temos aqui as causas anteriores, com as quais lidamos hoje, procurando bem proceder no hoje, nós estamos evitando causas amargas de sofrimento futuro. Estamos aí, então, já desenvolvendo o que Jesus chamava de reino dos céus, que é o plano da felicidade. Não só nesta existência, mas nas subsequentes. Mesmo para quem não acredita. Mesmo para quem não acredita, haverá existências posteriores. Então, é importante nós aqui adotarmos a ética que os espíritos apontam para nós. Questão 629, vamos buscar lá? 629, bem ou mal. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, a moral, que é a regra de bem proceder e distinguir o bem do mal, funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, praticando essa ética aqui, mesmo o elemento que não acredita em Deus, se ele praticar essa ética, ele estará bem espiritualmente. Muito melhor do que o religioso que odeia. O religioso que prega aí insurreições, que prega instituições, rupturas institucionais, prega aí golpes de Estado, que busca implantar tirania. Então, vai estar muito melhor do que esses elementos aí, que batem no peito e dizem amar a Deus, mas odeiam o próximo e odeiam as leis humanas, por exemplo, respeitáveis. Eu insisto nesse ponto aqui porque esse é um problema que vai gerar sequelas futuras. Porque quem desobedece às leis, não gosta das leis,
Cada país é um departamento da escola divina. Em cada país aprendemos o que é necessário. Se nós somos rebeldes por natureza, não concordamos com as leis do determinado país e vamos pregar ali rebeliões e insurreições, talvez aí a gente tenha que ir para um mundo aí onde não tenha nenhuma lei ainda, em que a lei é a lei do mais forte. Lamentavelmente. Certo? Por quê? Por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque aqui no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 5, do capítulo 9. É importante por quê? Por causa das consequências futuras. Vai dizer assim, ó. Porque nós estamos trabalhando aqui com as questões aéticas, com o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que nos impedem de praticar essa ética, não é isso? Vamos lá, Kardec diz assim no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Mas o que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, havendo-lhes prometidos do céu? Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Então, movimentos violentos que visam suprimir direitos conquistados pelos brandos e pacíficos, amigos, acarreta problemas futuros. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O que um ditador busca implantar num determinado país, senão o desejo do seu próprio egoísmo, ou não é? Impor a sua vontade. Não é isso que o ditador visa fazer? Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, por efeito da expulsão dos maus. No original francês, amigos, é expulsão, tá? Original francês de Kardec, a palavra é expulsion. O tradutor aqui deu uma polida no texto de Kardec e registrou afastamento. Então, movimentos violentos, não é isso? Da pauta do ódio, que visam aí suprimir as leis, não é? Impor pela força determinada ideologia de uma determinada minoria. Esse é o problema. O que é isso na prática? Egoísmo. Egoísmo de grupo. Orgulho. Problema para o futuro. Então, nós recomendamos aos amigos mais estudo da doutrina espírita, estudo sistematizado, para identificarmos aí as ideologias mais consentâneas com a proposta de que o mundo futuro que Kardec preconiza, que é o ideal de Kardec, é o mundo da solidariedade, da caridade, conforme está aqui no
capítulo 18 do Sinal dos Tempos do livro A Gênese. No livro A Gênese. Não é? Então, Kardec colocou aqui no texto dele, quando a humanidade se submeter ao quê? Vamos voltar lá? Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados. Então, que o nosso propósito de espíritas é transformar o mundo, tornar o mundo um mundo melhor para todos, mesmo para aqueles que não pensam como nós. Porque foi assim que Jesus agiu aqui na Terra. Foi assim que Jesus agiu aqui na Terra. Então nós estamos aqui trabalhando no sentido mais amplo, mais abrangente, porque nós estudamos aqui anteriormente. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas, incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade. E eu pergunto a você se movimentos de ruptura institucional na pauta da violência não estão enquadrados aqui. De destruição de instituições respeitáveis. Não estão enquadrados aqui? Por que é que o espírita, então, vai passar recibo, assinar embaixo de movimentos que visam esse tipo de acontecimento? Precisamos estudar mais a doutrina. Por isso que tem, lamentavelmente, nós ainda somos um número muito pequeno de espíritas no mundo. E no Brasil, aí os amigos me perdoem aí a franqueza, existe muito pouco entendimento do espiritismo em profundidade, das implicações do espiritismo, tanto no plano individual quanto no plano social e coletivo. E nós trabalhamos aqui com o sentido abrangente. Então esse tema é um tema espinhoso, é um tema amargo, muitos evitam esse tema, mas nós aqui estamos só dando uma introdução, porque vamos estudá-lo lá no capítulo 9. No capítulo 9 nós vamos estudá-lo e nós vamos explorá-lo mais ainda, com mais profundidade, trazendo pontos aí do Livro dos Espíritos, da Gênese, que vão ampliar o entendimento aí desse texto, tá certo? E esse texto é cabível? É cabível esse texto de Kardec? É. Porque nós estamos falando aqui da lei humana que atinge as faltas que trazem prejuízo à sociedade. Ah, mas eu não concordo com a lei. Então, o que você vai fazer? Você vai eleger o vereador, vai eleger o deputado, de acordo com a sua ideologia, para ele mudar a lei. É assim que funciona num país democrático. Eleições. Não é isso? Só para terminar, vamos lembrar que Jesus, que o Emmanuel define que a democracia nasceu do coração de Jesus para beneficiar a humanidade. Bem, amigos, alguém quer fazer mais comentários? Nosso tempo está esgotado. Quem quiser pode fazer, tá? Até contra aí o que eu falei, se quiser, não tem problema não. Tá certo? Comentários aí? Não? Então vamos lá, vamos encerrar então. A prece na semana anterior foi o Hernani que fez, não foi? Não foi? Foi o Hernani? Foi. Então hoje o Fernando. Certo, Fernando? Semana passada fui eu que fiz, Júlio. Então sou eu.
Então, Luiz. Vai lá, Não, Luiz. depois do F é a Dirne, não? Então vamos agradecer, né, ao final do nosso estudo, agradecer pela oportunidade de aqui estarmos presentes e recolhendo, né, esses ensinamentos grandiosos e profundos para o nosso entendimento, para clarear nosso pensamento, fortalecer a nossa vontade nas nossas determinações e que possamos, no nosso dia a dia, no meio ao qual cada um irá se dirigir, que cada um possa ser essa diferença, né, no ambiente, levando tolerância, paciência, novos raciocínios, novas maneiras de ver as coisas antigas, como vem sendo feito. Agradecemos mais uma vez por aqui estarmos. Encerramos esse estudo com mais determinação, com o pensamento e o coração mais leves. Vamos, Senhor, que a sua presença entre nós esteja sempre e que nós, principalmente, possamos estar sempre voltado com o pensamento e o coração para ti. Que assim seja. Que seja.